Olá, gente, boa tarde. Eu sou a Rita, do canal Momentos Comigo, e hoje eu vim aqui trazer para vocês uma história que aconteceu comigo. Então, casei com meu amigo, gente. Eu casei com meu amigo e nem namoramos, fomos direto pro finalmente. Casamos, estamos há 8 anos juntos. Bem, foi assim. Foi o seguinte, eu vim morar aqui em Maricá, né? Como todos já sabem. Quando chegou aqui em Maricá, eu fui trabalhar em várias coisas. Eu trabalhei em tudo que aparecia, eu ia trabalhar. Em um desses lugares que eu trabalhei, eu conheci uma moça que tinha um irmão. E essa moça se tornou minha melhor amiga. E nessa época, a gente eu só ia na casa dela e só ela ia na minha casa. Eu trabalhava muito, né? Muitas das vezes eu chegava muito em casa muito cansada, porque eu tinha dois empregos simultâneos, né? Então, quando eu chegava em casa, às vezes de madrugada, ela me ligava, ia na minha casa me buscar para dormir na casa dela, para não ficar sozinha. Fazia um anguzinho gostosinho para mim, porque eu amo angu, gente. E tudo bem. E eu nunca tinha visto o irmão dela. Nunca. Me tornei amiga da família. Ele estava trabalhando ou estava sempre na rua, jogando bola, fazendo alguma coisa, mas eu nunca encontrava. Todas as vezes que eu ia para casa da minha amiga, eu nunca encontrava o irmão dela. E tudo bem. Um belo dia, sem mais nem menos, eu estava chegando lá e ela falou assim: Olha, esse é meu irmão, o Venâncio. Venâncio, essa é a Rita. Apertei a mão, muito prazer, tudo bem? E fui, cada um para um lado, fui para minha casa, né? Continuei indo na casa dela e não via o irmão dela. E até nesse período, ele foi trabalhar na serra lá de Resende, para aquele lado de lá, numa fazenda, e ficava lá muito, muito tempo. Vinha poucas vezes em casa, né? Então eu não me fez falta porque eu não vi, não me senti atraída, né? Não tive assim nada que me chamasse atenção, não tinha intenção de ficar com ele. Até que, né, em um período que eu fui trabalhar em Paraty, convidada por uma amiga para ficar lá, já que meus trabalhos aqui não eram trabalhos fixos, eu fui para Paraty, né? Eu falei para ela, amiga, eu vou ficar com você aí durante 2 meses, mas eu preciso arrumar um trabalho porque quando voltar eu tenho que pagar minhas contas. Ok, fui para lá, para Paraty, fiquei 2 meses em Paraty e consegui um trabalho em um restaurante ali na Rua das Pedras. Não sei dizer para vocês o nome porque eu não me lembro mais, já tem alguns anos atrás, né? E fiquei trabalhando ali no restaurante, saía de madrugada, ia para casa cansada, no dia seguinte saía para conhecer a cidade. Foi uma excelente forma de fazer turismo, sem grana e não ficar nas costas de ninguém, né? Foi a maneira que eu encontrei. Aí tá, voltei para o Rio, né? Só que quando o restaurante que eu trabalhava precisou fechar para uma obra emergencial e quase ninguém. Foi muito difícil receber o pagamento. Todos receberam, eu não. Justamente eu que tinha que voltar para o Rio, porque já estava na hora, porque tinha que ver minha casa, como é que estava e tal. Não recebi meu dinheiro, vim para casa dura. A sorte que eu tinha juntado o que eu tinha ganhado anteriormente, né? Com a ajuda da minha amiga, voltei. E aí eu fiquei doente. Eu não sei se eu fiquei muito preocupada devido a não ter recebido. Fiquei muito doente mesmo, e estava precisando de ajuda. E nesse período, a pessoa que hoje é minha sogra estava indo para o norte e falou para mim: Rita, a minha casa vai ficar vazia, você não quer vir morar na minha casa? Você só pagaria a conta de luz. Aí eu não queria, né? Eu queria continuar mantendo a minha casa. Só que eu fiquei doente, estava sozinha naquele momento, né? E não conseguia trabalhar. Eu falei, eu tô precisando de ajuda. Eu tive que reconhecer que eu precisava de ajuda e falei, tudo bem. Pensei, acabei aceitando, né? Só que quando eu falei para ela que sim, que eu aceitava, né? Porque ela preferia, ela falou que seria mais interessante deixar uma pessoa conhecida lá do que alugar para um desconhecido, né? E quando eu falei para ela, tudo bem, eu venho, eu vou ficar na sua casa e fico pagando a conta de luz e para mim vai ser ótimo. Aí foi que ela me disse, mas o Venâncio vai ficar na casa. Aí eu, oi?
Aí eu, tipo assim, sem saída, sem solução na minha vida, precisando desse abrigo, precisando, né? Porque foi uma excelente oportunidade ela deixar a casa nas minhas mãos, mas ia deixar o filho mais novo. Eu, caramba, tá, então vamos lá. Então, tudo bem. Vamos dividir as contas, né? Vamos dividir as contas, de repente vai ser mais interessante. Ele é um rapaz muito educado. Eu falei, acho que não vamos ter problema. Vamos conseguir conviver na paz e no respeito. Só que aí, depois que nós já estávamos lá, já estávamos morando juntos, né? E a gente começou a se entender muito bem. Mas o Venâncio não tinha vontade de se casar. Ele queria ser solteiro, como eu também não estava pensando nisso. Mas aí, gente, a gente começou a se envolver. E mesmo se envolvendo, a gente ainda não pensava em se casar. Eu achava que foi uma fraqueza e tal. E do nada, eu passei uma semana fora. Eu fui para casa dos meus filhos. Eu precisei ir para casa de um dos meus filhos. Fiquei lá uma semana. E ele ficava me ligando, mandando mensagem. Falei assim, para um amigo, só como amizade, né? Tá muito interessado em saber o que está acontecendo comigo, o que eu estou fazendo e tudo bem. E aí eu retornei, né, para nossa casa, né, e as pessoas sempre perguntando se a gente tinha casado, porque assim, não casamos no papel, mas a gente, pelo tempo de convivência, né, a gente tem o costume de falar que casou. E as pessoas perguntando se a gente tinha casado, e falou, não, é só minha amiga, a gente divide a casa. E eu também falava a mesma coisa, e ainda ficava com raiva quando falavam pra mim que a gente estava casado. Eu falei, não tem nada a ver, vocês não estão entendendo, vocês não entendem nada, porque a gente só está dividindo despesas e tudo mais. Só que aí, quando a gente foi ver, a gente estava muito envolvido e completamente apaixonados. E aí, quando eu cheguei, uma semana que eu fiquei no Rio, na casa de um dos meus filhos, ele me pediu em casamento, né? Aspas, porque não foi oficial, mas assim, eu tive o pedido e estamos hoje, já vai fazer 9 anos, dia 21 de junho. Aí, isso aí também já é um outro detalhe, a data em que nos conhecemos. Por quê? Porque nos conhecemos e assim, como a gente não tinha, a gente não namorou, a gente não começou um namoro, a gente não, a gente não teve aquela fase assim, comecei a namorar fulano dia tal. A gente simplesmente éramos amigos que resolvemos construir uma fortaleza, uma coisa mais forte, né? E então como a gente não tem uma data específica, a gente tem a data que a gente comprou duas alianças e a gente, diante do tempo, assim, do sol, a gente pediu a Deus para abençoar aquela aliança e ali a gente declarou o nosso casamento. E então foi no dia 21 de junho, ou de julho, eu tenho que ver, que eu não lembro bem. Mas enfim, vamos completar 9 anos juntos. Gente, no início eu, né, brigava muito, era muito brigona, encrenqueirinha, assim, mas graças a Deus, gente, o que acontece? Na vida a gente precisa de aprendizado. E graças a Deus eu fui melhorando o meu jeito de ser. Hoje a gente vive na mais completa paz e harmonia. A gente não briga, a gente não fala alto, a gente se respeita muito. Tudo aqui em casa é muito conversado, né? E aí, assim, eu não consegui trazer meu marido para o vídeo, porque ele até foi agora na padaria comprar um pãozinho, mas ele tá meio tímido, mas ainda vou conseguir gravar com ele, vocês vão ver. Vou conseguir gravar com ele para vocês poderem conhecê-lo. Ele tem a idade da minha filha mais velha. Eu tenho 55, ele tem 38 anos. Enfrentamos um pouco de preconceito devido à nossa diferença de idade. Em muitos momentos a gente chega em alguns lugares, as pessoas perguntam se ele é meu filho. E no início eu tinha bastante vergonha, né? Hoje eu não tenho mais vergonha das pessoas me perguntarem isso, mas eu acho muito, muito desagradável, porque, gente, eu acho que quando Deus coloca uma pessoa na nossa vida, Ele não vê muito essa questão de idade. A gente se dá muito bem, a gente não briga, né? Eu já tenho bastante experiência
E o relacionamento, melhor relacionamento da minha vida está sendo agora, nesse momento, com essa pessoa que está sempre do meu lado, sempre me apoiando, me respeita muito, como eu também o respeito muito, né? E a gente tem sim planos de casar oficialmente, né? Não vai ser nesse momento, mas isso aí também já é um assunto para outro vídeo. E a gente pretende oficializar sim. E queria dizer para vocês que idade não tem nada a ver. Por favor, não. Eu sei que muitos podem até julgar e fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem, mas por favor, comentem alguma coisa. O que vocês acham desse relacionamento de diferença de 16 anos, né, a mais, que eu tenho 16 anos a mais que meu marido. Eu gostaria de saber o que vocês acham, o que vocês pensam disso, né? É, vocês, alguém vive uma situação assim, ou até outro tipo de situação que as pessoas discriminam? Por favor, deixa nos comentários abaixo, gostaria de saber, porque eu e meu esposo, a gente vive muito bem, gente. Até talvez melhor do que se fosse alguém da minha idade, né? Então, muito obrigada por assistir o vídeo. É, no decorrer da semana tem mais. Isso aconteceu comigo, tá, gente? Isso aí não é história de ninguém, não. Isso é história da minha vida. E no decorrer da semana, eu vou gravando mais vídeos para vocês. Fique com Deus. Tenha um excelente início de semana. Que vocês consigam realizar os seus mais profundos desejos. Beijo!